Você está bem? Já viu quem está do seu lado? Olhou, deu uma conferida aí? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Coisa boa, irmãos, de congregar. São as pessoas que a gente ganha de presente, não é verdade? Deus é bom. Ele nos resgatou. Ele fez um plano perfeito para restabelecer a nossa vida e derramou sobre nós muitas bênçãos. E essas bênçãos às vezes vêm em forma de pessoas, viu? Por isso que eu te incentivo a valorizar mesmo quem está do seu lado. Amém? Às vezes nós nos damos conta da importância de alguém quando vem a perda. Mas a gente precisa valorizar quem está vivo perto de nós. Amém? Glória a Deus. Você está no melhor lugar, fazendo a coisa certa. Amém? No momento certo. Eu sei que Deus vai ministrar o nosso coração. Nós completamos hoje uma semana do tempo maravilhoso de aniversário que tivemos. Fomos muito abençoados. Que coisa boa, irmãos. Tantas coisas o Senhor trouxe para nós. Mas, quantos sabem que o passado, ele passou. Amém? Deus tem coisas novas, tem o que acrescentar na nossa vida. Ontem, irmãos, nós estivemos na conferência de homens, um grupo de cerca de 15 homens. Cadê aí? Tá a foto dessa turma bonita. Quem estava lá? Pode dar um brado de vitória? Aê, muito virgem, meu Jesus amado. Foi quase uma vitória. Mas, irmãos, pode tirar a foto. Foi um tempo muito bom. Nós fomos ministrados de maneira específica. E eu creio, queridos, em homens fortes nessa igreja. Amém? Homens fortes no sentido do seu caráter, da sua postura, naquilo que o Senhor quer para a vida deles. Amém? Glória a Deus por isso. Você está animado para receber a palavra? Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia, seja ela digital, física. A gente vai fazer uma boa confissão. Amém? Glória a Deus. Você pode erguer a sua mão, a sua Bíblia, seu celular Bíblia, seu tablet Bíblia. Vamos confessar isso. Pai, eu amo a tua palavra e eu a recebo com expectativa de que ela fará uma importante mudança na minha vida hoje. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ô, irmãos, eu estava muito animado ao preparar essa mensagem, essa ministração, meio que inspirado naquilo que a gente vem ouvindo, e era algo que já estava remoendo no meu coração tocar um pouco em alguns assuntos sobre família, sobre relacionamento. Amém? Eu creio que famílias, elas têm sido tocadas, restauradas, mas nunca é pouco ensinar a igreja sobre esse aspecto. Está comigo? Amém. Glória a Deus. O tema da ministração de hoje é uma frase que eu já falei de púlpito em algumas vezes. Os opostos se atraem, mas os dispostos é que permanecem. Amém? Esse é o tema da ministração de hoje. Você que é solteiro, fica animado com a palavra também, porque se você não pretende ser celibatário, você quer casar um dia. Amém ou é de mim? Amém. Cadê o solteiro aqui? Amém? Amém. Oh, glória. O Roninho, ele vai ficar... Ele não se animou, ele estava aqui, mas... Amém, ele... Então, eu estou entendendo, tudo bem, irmão. Paulo fala sobre isso, ele mesmo não casou. A gente respeita, irmão. Fique na paz. Mas se você é solteiro, é uma vacina para você. Amém? Deus vai... A palavra, ela vai sendo depositada no nosso coração, a fim de que a gente não se perca quando é necessário ter direção. Amém? Mas abra lá, Gênesis 1, primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Posso ler? Diz assim: criou Deus o homem... Gênesis 1, a partir do versículo 27. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado
Toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto, que dê semente, serva-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã do dia sexto. A Bíblia é tão clara, irmãos. Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. E deu um mandato de domínio no contexto da célula original, da base de toda a sociedade, que é a constituição de uma família. Amém? Onde os valores eles são cultivados, onde as pessoas são estruturadas, ou devem ser estruturadas. É na família. A escola, ela escolariza, mas o seu filho, ele vai aprender a não roubar, a não furtar, a respeitar os mais velhos dentro de casa, você ensinando. Amém? Não é papel da escola, não é papel da igreja. Às vezes a gente assume um papel por causa da falência da criação e do ambiente familiar. O papel da escola é convergir com esses valores. Amém? Mas é uma tarefa de dentro de casa. Um papai e mamãe ensinando o filho dessa forma, o marido e a esposa se forjando um no outro, corrigindo o outro. Sabe que no casal se corrige? Amor, faço isso não. Vige, amor, você fez isso. Não. E, e o marido também. Menina, você falou isso. Misericórdia. Deixa eu impor as mãos. Amém. Deus criou, irmãos, homem e mulher. E nesse ponto os opostos se atraem. Amém? Nesse ponto, no sentido heterossexual, os opostos se atraem. Porque Deus criou homem e mulher. Deus não criou nenhum outro gênero. E Deus não criou ninguém sem gênero, porque tem essa também. Não é verdade? Desculpe se eu estiver quebrando algum biscoito seu, mas a Bíblia diz isso. E você veio para uma igreja. Você já descobriu isso? Amém? Então, não existe outro gênero além de homem e mulher, e nem existe pessoa sem gênero. Então, no sentido bíblico do casamento, os opostos se atraem. E eu não me refiro aos opostos em relação a temperamento, porque isso acaba virando um dogma dentro do contexto da igreja ou na vida das pessoas, ao afirmar, não, um que fala muito tem que casar com um que fala menos. Ou um que é mais expansivo na sua personalidade tem que casar com um que é menos expansivo. Um organizado tem que casar com alguém que é menos organizado, que vai se balançar. Isso é relativo, irmão. Isso é relativo, porque eu conheço casais que não são opostos nos seus temperamentos e dão certo muito bem. Amém? Isso não é uma regra. Agora, uma regra é: os opostos sexualmente se atraem. Amém? Isso não tem relativização, não tem meio termo em relação a isso. A questão é, uma vez atraídos os opostos, por que tem havido tantos divórcios? Amém? Por que tem acontecido tantas dissoluções de casamento? Eu peguei uma estatística do IBGE. Em 2023, o Brasil teve cerca de 900 mil casamentos formais, registrados em cartório, casamentos no civil. Mas também houve mais de 440 mil divórcios. Quase a metade. A metade de 900 é 450, não é isso? Quase a metade dos casamentos, perdão, não necessariamente desses casamentos que foram contraídos, mas quase a metade do número de casamentos se reverteram em divórcios. Casais até com pouco tempo de relacionamento, às vezes meses de relacionamento, poucos anos, até meses de relacionamento, acabam desistindo de permanecer na aliança, acabam desprezando o compromisso que fez na frente de muitas testemunhas, até gastando somas vultosas de dinheiro, e logo, por algum intempérie, desistem do casamento. E é essa a questão. Os opostos, eles se atraem, mas são os dispostos que permanecem. Amém? É necessário disposição, irmão, para estar casado. Disposição. Querer estar casado.
Minha mãe, ela me deu alguns conselhos quando eu estava para casar. Eu lembro um dia ela dizendo: meu filho, casamento tem que querer estar junto, tem que querer permanecer no casamento. Obviamente tem alguns equilíbrios, a gente vai tratar sobre eles, mas você precisa estar disposto a enfrentar as intempéries para permanecer casado. E eu guardei essas palavras no meu coração. E eu quero pontuar alguns problemas que têm enfraquecido e destruído relacionamentos conjugais no tempo de hoje. Não vou exaurir todos os problemas, mas algumas coisas que o Senhor chamou a minha atenção a respeito disso. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 22. Paulo ele faz uma analogia entre o casamento homem e mulher em relação ao corpo de Cristo, à igreja, do que Jesus fez por nós, mas ele traz verdades importantes sobre o casamento. Amém? Efésios 5, 22, já foi lá? Amém? Então vamos lá. Eu estou sem tempo hoje, lá no cronômetro, então a gente pode se estender até meia-noite. Amém? Diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Olha que forte. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Não se arrepie ainda. Tenha calma. Amém? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta a ele, cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate com todo o respeito o marido. Alguém pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus! Que palavra boa, irmão. Primeira questão, irmãos, problemática nos casais atualmente, é a desconstrução da autoridade. Então a gente vive num tempo de empoderamento feminino, e algumas mulheres acabam caindo no erro de achar que ser uma mulher empoderada é ser uma mulher que manda em casa, que a última palavra é dela. Mas o cabeça da casa, da família, diga comigo, mulheres, é o marido. Oh, glória a Deus. Há um princípio, irmãos, na palavra de submissão e autoridade. Entenda, onde não há submissão e autoridade, há anarquia, há bagunça e não tem desenvolvimento. Você já pensou? Se não tivesse estruturas de submissão e de autoridade e pessoas que se submetem à autoridade, o mundo estaria perdido, porque cada um ia fazer o que queria, da forma que queria, conflitando interesses, e ao invés de fluir o crescimento da sociedade, iria virar uma bagunça. Eu não quero me aprofundar nisso, mas, por exemplo, a própria criação do Estado, Thomas Hobbes escreveu a obra O Leviatã, e ele teoriza sobre a necessidade de ter um Estado que mediasse as relações, porque o homem vivia numa guerra de todos contra todos, se devorando, e a sociedade não conseguia se estruturar. E aí veio essa teoria da criação do Estado de Direito. Lá na frente, um outro pensador, um outro filósofo,
ele veio falar, Jean-Jacques Rousseau, ele veio falar sobre o contrato social, sobre o acordo social de delegar esse poder ao Estado, mas o próprio Estado, ele tem que se limitar às suas próprias regras, amém? Ele tem que, se não houvesse isso, irmãos, não havia desenvolvimento na humanidade. Porque alguém que se ofendesse ia lá, matava o outro, e alguém que quisesse invadir uma terra, enfim. Então todo esse contexto de ordem que a gente vive promoveu que a gente cresça. Amém. Deus é um Deus de ordem, é um Deus de autoridade. E sua família não é uma cobra para ter duas cabeças. Amém. É uma só. Eu sei que às vezes dói no ouvido para algumas pessoas, mas desculpa, desculpa nada. É a palavra que diz. Amém. Aceita que dói menos. Não é assim que se diz hoje? A hashtag. Aceita que é melhor, irmão. Um princípio da palavra. Deus faz tudo perfeito, irmãos. A Bíblia diz que o marido é o cabeça e assim deve ser. O marido, ele tem que assumir sim as rédeas, a direção, a visão da família. Para onde é que a família vai? O marido tem que, junto com a esposa, conversar, olhar o futuro e levar a família para esse futuro melhor. Amém? É o líder, é o cabeça. Agora, ele é o cabeça, mas não pode ser o cabeção. Amém? Porque, irmão, tem marido que ao invés de ser o cabeça da casa, ele é o cabeção da casa. Amém? O cabeção, ele é abusivo, ele é irresponsável, ele é atrapalhado na condução da família. E não é isso que a Bíblia diz que você deve ser. Amém? Há parâmetros da palavra para o exercício da sua autoridade. O exercício da autoridade do marido, irmãos, não é um exercício de autoritarismo, de ganhar no grito e dizer: quem manda aqui sou eu. Não. Mas é uma autoridade cuidadora que preserva o vínculo familiar. Amém? O papel do marido é como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? O próprio texto fala: dando a si mesmo por ela. Cristo amou a igreja, morrendo por ela, sofrendo o maior sacrifício que um ser humano poderia sofrer, dilacerado numa cruz. Foi assim que Cristo amou a igreja. Foi assim que o amor de Deus em Cristo Jesus se revelou, dando a si mesmo por ela. Então o marido é o que deve sofrer o dano para dar mais conforto à mulher. É aquele que tem que levantar de noite, né, pastor Flávio? Quando o alarme toca da cerca elétrica. É aquele que vai lá dar manutenção no carro, se for necessário. É aquele que cuida, que preserva a mulher, amém? Que protege a mulher, que provê dentro de casa. É aquele que pega o peso das compras. Amém? É aquele que resolve a parada. É o cabeça. Amém? Não é o que fala mais alto. É o que protege, é o que provê, é o que aponta o caminho. Mulheres estão gostando. Melhorou agora para vocês? Estava tenso, não estava não? Ai, suspiraram ali. Ai, meu Deus. Amém. O marido, irmão, que é o cabeça da casa, ele não fica no sofá ou na cama, rolando feed, vendo rede social, vendo shorts do YouTube, enquanto a mulher está se desdobrando para arrumar a casa, para levar a menina na escola, para se ajeitar. E o cabeção está lá, deixando a bichinha sofrer. Amém. Mulheres, vocês deviam glorificar de pé. Me ajude. Homens, na vez de vocês também vai chegar. Amém. Marido, o homem de Deus, ele santifica e purifica a esposa com a água da palavra. Um marido, irmãos, à luz da palavra, ele é um homem de oração. Oração não é coisa de mulher. Oração é coisa de crente. Amém? O marido deve, irmãos, ter uma vida de oração, ter uma vida de devoção à palavra, se encher da palavra, para não se tornar um homem carnal.
mas cheio do Espírito, cheio da palavra. E quando o negócio está esquentando, que a esposa está tumultuada, insegura com alguma coisa, ele é a voz que chega e diz: minha filha, fique tranquila, a palavra de Deus diz isso e isso e isso, e nós confiamos. Vamos cá, vamos orar para acabar com essa bagunça aqui. E vai e bota o prumo, irmão. Amém? Porque é um homem de Deus, um homem de fé, um homem que fala a linguagem da fé, um homem de oração, que ama o Senhor, que ministra o coração da sua esposa. Amém? Um outro ponto que tem dificultado, que tem provocado rompimentos de relacionamento, é não sair da casa de painho e maninha. Amém? Versículo 31 diz: por essa razão, do texto que nós lemos, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Eu não quero me referir literalmente à casa, amém? Porque às vezes por circunstâncias da vida, por um tempo, o casal vai morar na casa dos pais. Mas não é sobre isso. O texto, quando ele se refere, ele diz: deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Tem homens, irmãos, tem casais que casaram, mas continuam unidos com o pai e com a mãe. E essa união é uma nova aliança, que é feita agora com o marido, entre o marido e a mulher. Amém? Eu me refiro a casais cuja referência de autoridade e conselho continua sendo do pai e da mãe, e não o marido a mulher e a mulher o marido. Amém? Sabe, aquela coisa que o marido propõe algo e a mulher diz: não, peraí que eu vou falar com minha mãe e com meu pai. Se eles disserem... Amém? O homem, irmão, ele precisa resolver as suas coisas. Ele precisa pagar os seus boletos. Ter responsabilidade com a família que você assumiu. Amém? Não tem que estar pedindo arrego para papai e mamãe, não. Não casou? Agora se vire. Vá trabalhar, fazer alguma coisa. Ontem nós ouvimos, né? Você pode não ter emprego do sonho, mas trabalho tem. Amém? Trabalho tem. Pode não ter o emprego ideal, aquilo que está na sua área, como vimos ontem, mas, irmão, trabalho tem. Tem um lote para capinar. Tem algum serviço que você pode prestar para alguém. Amém? Para prover na sua casa. Mas não é ficar incomodando. Porque, escute, quem paga a conta sempre dá uma opinião. Não é não? Vai lá pedir ajuda a painho, a maninha, porque não consegue pagar as contas. E não consegue pagar as contas muitas vezes porque não é por um intempérie. Eu sei que situações difíceis acontecem. Eu sei disso. Mas, irmãos, eu estou me referindo a pessoas que não administram bem o que têm tido, não gostam de trabalhar e ficam recorrendo a pai e mãe para pagar as contas. E pai e mãe, porque está pagando as contas, vai lá e diz: também sua mulher, né? E começa a falar mal da mulher, da sua esposa. E vice-versa, quando quem faz isso é a mulher. Interfere por quê? Porque você está sendo negligente e não está entendendo que agora você é o cara que tem que trabalhar e prover a sua casa. Amém? Homem tem que pagar os boletos, liderar a casa, assumir o lugar de provisão. E eu não digo, irmãos, que o homem tem que ganhar mais do que a mulher, não. Eu não me incomodo, a minha pode ganhar 10 vezes mais do que eu. Está tudo certo. Amém? Inclusive, seria muito bom. Não tenho nenhum problema com isso. Mas a autoridade, ela não é comprada por dinheiro. A autoridade é princípio bíblico. É uma mulher que sabe a sua posição. Ela não vai humilhar o marido porque ela ganha mais do que ele. Amém ou é de mim? Ela vai entender que a honra não se negocia. Ela continua sendo uma esposa honrosa. Amém? Mãe e pai sempre vai ter um lugar de honra e importância na nossa vida. É um princípio bíblico. Sempre.
Mas, uma vez casados, a mulher da minha vida agora não é mais a minha mãe. A mulher da minha vida agora é minha esposa. Amém? A pessoa que eu tenho que consultar e estabelecer um diálogo para decisões é a minha esposa. Amém? Não é a minha mãe, é a minha esposa. Você pode falar, eu sou da época da família dinossauro, né? O Baby falava, não é a mamãe. Pronto, você vai falar. Não é a mamãe. Era para todo mundo rir, né? Amém. Mulher, fecha com seu marido. Fecha com seu marido. Não é fechar fechar com ele, não, entendeu? Mas fica fechado com ele, fechada com ele. Esse negócio de fecha com seu marido não é homem que fala, não. Fecha com ele, entendeu? Tá repreendido esse espírito de zombaria. Mas, irmão, mulher, fecha com seu marido. Estabelece uma aliança com ele. Não deixe a sua mãe interferir nas decisões do relacionamento. A não ser que vocês dois, em comum acordo, resolvam pedir um conselho. Amém? Mas fica fechada com... Melhor assim, né? Fica fechado com ele. Não rompe a aliança. Ei, estamos juntos. Amém? Não vai ser um instrumento de destruição, amarrando na barra da saia a situação e dizendo lá, olha, fulaninho, de novo fez isso aqui. Olha, está me dando tanta dor de cabeça aquele marido. Aí você se ajusta com ele, fica tudo bem, mas você deixou no coração de sua mãe algo que ela não vai digerir da mesma forma que você. Amém? E você tem um elemento surpresa de reconciliação que é bom. E ela não vai poder ter. Você entendeu? Pegou a visão? Amém? Então não degrade a reputação do seu marido diante dos seus parentes. E vice-versa. Amém? Trata ali. E eu não estou dizendo para você ser alguém que sofre abusos e violência. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E tem que ficar calada, não. Tudo tem um limite e tem equilíbrio. Amém? Um outro ponto, irmãos, que tem tumultuado os casamentos é uma casa sem honra. Uma casa sem respeito e sem honra. O verso 33 de Efésios 6 diz o seguinte, de Efésios 5, o texto que estávamos lendo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Oh, glória a Deus. 1 Pedro 3,7, você não precisa ir lá ainda, mas diz assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida como mundo lá com discernimento, dando honra à esposa, por ser ela a parte mais frágil. Irmãos, a parte mais frágil não é uma parte inferior. Amém? Há peças que são tão frágeis, mas igualmente tão valiosas naturalmente falando. E esse é o caso da mulher. Ela é mais frágil, mas ela é capaz de coisas inimagináveis. E ela está disponível para te ajudar. Amém, cabeça? Amém. Como vaso mais frágil. E por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Um ambiente familiar sem honra é um ambiente de não orações respondidas. É um ambiente onde o fluir da comunhão com Deus e das respostas de oração são tumultuados. Amém? E o verso 33 de Efésios é interessante que ele fala para amar a mulher como a si mesmo. Amar a mulher como a si mesmo. Honra é um desdobramento do amor. É uma evidência do amor, é uma expressão de amor. Honrar é uma expressão de amor. Amém? A gente costuma honrar o que a gente ama. Sim ou não? Se não honrarmos o que amamos, a gente deve repensar se de fato a gente está amando. Amém?
Se você não se percebe como um homem ou como uma mulher de honra, de respeito, no seu relacionamento, fatalmente vai desenvolver um ambiente sem amor e sem respeito e sem honra no seu relacionamento. Entenda, o texto diz que é para amar a mulher como a si mesmo. Eu disse que o amor é um desdobramento que a honra é um desdobramento do amor. Se você não se percebe como um homem ou uma mulher de honra e de respeito em si mesmo, você não vai conseguir demonstrar e agir em honra e respeito dentro da sua casa. Amém. Já viu uma frase assim? Se deu respeito. Alguém? É o caso. Você precisa ter isso como valor para poder transmitir esse valor. Porque honra dá quem tem. Amém. Respeito dá quem tem. Tá silêncio, irmão. Então, homens, sobretudo vocês, nós homens, que temos por natureza um temperamento mais explosivo do que a mulher, por natureza, né? Tem mulher que às vezes supera, mas no geral, a gente precisa se controlar e ter essa estrutura de honra e respeito dentro de casa. Seu filho vai tratar a mãe deles como vê você tratando sua esposa. Amém. Aí você vê um menino de 12, 13 anos gritando com a mãe em casa. Por quê? Porque vê você gritando. Ouve as grosserias, testemunha as grosserias que você faz com a sua esposa. E ele vai repetir esse padrão de comportamento. Porque eles são uma esponjinha. Eles vão absorver. Amém. Então faça um favor à próxima geração. Eu tive uma filha. Crie um homem decente, de respeito para casar, irmão. Amém. Eu tenho orado pelo marido dela já, desde a barriga. Eu tive filho velho, eu quero que case logo, no tempo certo, com a pessoa certa, se for a vontade do Senhor dessa forma. E eu tenho orado, trabalhado nesse sentido, para forjar filhos que sejam fruto de um lar equilibrado. Amém. Pais de meninas, ajudem as orações. Meu irmão Eider? Ele disse que o primeiro ele vai oferecer como sacrifício ao Senhor. A esposa, irmão, precisa ter respeito com o seu marido, na presença e na ausência. Uma mulher casada, irmão, não anda de gracinha, com os dentes abertos, onde quer que vá, não. Dando confiança a qualquer pessoa, não. Amém. Mas o homem também não. Amém. Uma outra questão que tem, sobretudo no meio cristão, no meio evangélico, que tem causado ruptura em casamento, é o problema do mau testemunho. 1 Pedro 3, versículo 1. Vamos ler. Eu gosto demais desse texto, irmão. É tão interessante que a Bíblia diz que a mulher sábia que edifica o lar. Que, irmão, tem uma sabedoria inerente à mulher. Vocês são extraordinárias. Vocês têm um jeito de conduzir um negócio. Se vocês exercerem essa sabedoria, vai dar tudo certo. Amém. 1 Pedro 3, 1, 7. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja o exterior, com tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Oh, aleluia. Só para estruturar isso melhor, esse texto não é uma desculpa para você andar
parecendo uma bruxa só faltando a vassoura. Amém? Amém. Irmão, não é não. Mulheres, quando casa, não perde a sensualidade, não. Porque quando namorava, se vai chegar a tal hora, né? Corre, vai tomar banho. E se arrumava, esperava perfumada. Não era assim. Depois que casa, isso só tem que melhorar. Amém. Homem, vai chegar a parte de vocês também. Tem homem cascão aqui? Não precisa dizer. Não olhe um pro outro. Não é esse texto não é uma base para que a mulher ela viva de qualquer jeito, até porque é para o bem dela mesmo. Levanta a autoestima quando a mulher ela vai para o salão, faz escova e o cabelo está ali voando. Ela sai toda poderosa do salão. Não é assim? Aí chega em casa, o marido olha, uau, como você está linda. De unha feita, de cabelo ajeitado. É bom para ela mesma. E é bom para o marido também. Dê um glória a Deus, marido. Aí você aproveita e dá o dinheiro para ela ir também. Eita! Dá o dinheiro para ela ir também. Amém? Tudo tem equilíbrio, viu, irmão? Tudo tem equilíbrio. Ela pode fazer um curso online de auto manicure. Tô brincando. O problema é que hoje os homens também querem ir para o salão. Fique tranquilo. Eu não vou entrar nesse mérito. Aleluia. Mas o que o texto está dizendo, irmãos, é que as mulheres, o seu bom testemunho, que é reflexo de alguém que é cheio do Espírito, que tem uma vida de oração, que é temente ao Senhor, vai influenciar a vida do seu marido. Amém? Você tem essa capacidade, é isso que a palavra está dizendo. O domínio próprio que lhe é inerente, porque filho de Deus em comunhão com Deus. A mansidão no trato, a longanimidade, elas vão impactar o seu relacionamento. Seu marido vai dizer, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Mulher é uma onça, braba, mas o Espírito de Deus vai moldando, dando sabedoria. E você vai fazer menos força e vai ser mais assertiva. Amém? O contrário disso, irmão, é uma mulher que se diz crente, mas é rixosa, cheia de contenda, problemática, encrenqueira. Esse tipo de mulher vai afastar o marido de Deus. Amém? Ao invés de trazer ele para Cristo, você vai afastar ele de Cristo. O seu marido precisa enxergar Jesus em você. Amém? E eu falo para o marido incrédulo, viu? Se você é crente, tome vergonha, você tem a palavra. Estão dizendo que tem 5 minutos. Eu me programei para isso, não. Está sem. Agora eu vou acabar tudo, irmão. Amém? Amém, irmão? Amém. Então vamos lá. Precisa enxergar Jesus em você. O seu marido precisa enxergar Jesus em você. O seu marido que não é cristão. E sabe que Jesus não era fofoqueiro? Jesus não era encrenqueiro. Jesus não era briguento. Ele era amoroso. Ele refletia o caráter de Deus por onde ele passava. Assim deve ser a mulher. Amém? Eu estou dizendo a mulher porque, estatisticamente, há muito mais mulheres cristãs do que homens. As mulheres são que vêm primeiro. Amém? Um outro ponto a respeito de coisas que enfraquecem a aliança do casamento é a ausência de compromisso verdadeiro. É a ausência de resiliência, de permanecer no compromisso. Efésios 6, 13 diz... Na verdade, Efésios 6, 13 fala do dia mau. Quando ele vai falar da armadura de Deus, ele começa a falar, olha, esteja preparado com a armadura para o dia mau. Então o dia mau chega, amém? A vida, querido, ela não é uma constante. Isso é como os batimentos cardíacos. Se tiver constante, aí você pode
tem que ter a intermitência no batimento cardíaco, não é, doutor William? Não pode estar a linha constante. Tem que estar. A vida é assim. É como os batimentos cardíacos. Há intempéries, há momentos de desafio no casamento. Há momentos em que não está tão alto, está no baixo. Mas vocês fizeram aliança. Amém. Vocês fizeram um compromisso diante de pessoas. Honra o compromisso. Honra a aliança. Quando você tem um desgaste no trabalho, um problema lá a ser resolvido, você pensa, dali vem o meu sustento. Então no outro dia você vai, se arruma e vai trabalhar. Engola o sapo e vai trabalhar, porque você sabe que tem as contas para pagar e você se submete àquilo ali. Amém? Um empresário, ele não desiste da empresa porque ele tem problema com o funcionário, porque dá trabalho. Não. Ele vai, supera o desafio, porque ele está de olho na recompensa. Ele não desiste. Você, por acaso, desistiu da escola ou da faculdade porque a prova era difícil? Não. Você permaneceu, ou deveria. Você permaneceu. Mas com um casamento nas primeiras dificuldades, as pessoas querem chutar o balde da barraca e dizer, eu não aguento mais. Não aguento mais esse casamento. Nas primeiras dificuldades. Quer logo desistir, sair da aliança. E isso não está certo não, irmão. Isso não é princípio bíblico não. Casamento é uma construção que nunca vai acabar. Nunca. Não existe casamento pronto. Não, namorei, ele é lindo, ele é maravilhoso. Como ele é educado. Aí você aqui fecha os olhos para os defeitos e casa. Quando casa, quer pegar uma lupa para analisar todos os defeitos. Alguém já disse que o namoro é o momento de abrir os olhos para ver os defeitos. Mas depois que casa, você tem que fechar os olhos para os defeitos. No sentido de querer romper por causa deles. Amém? No namoro você tem que estar de olho. Não avança do namoro para um casamento com alguém que você sabe que não vai comungar dos mesmos propósitos, dos mesmos princípios que você. Você vai querer ir para a igreja, ele vai querer ir para o bar e para o show. Você vai aguentar isso? Não, irmão, vai ser bucha. Você vai sentir ciúme, você vai se sentir acuada ou acuado. Casa com alguém que esteja no mesmo jugo que você. Na mesma linha, no mesmo propósito. Amém? Não vá se abraçar com qualquer pessoa, não. Analisa. Ora. O que a gente não toma tempo para orar, vai dar trabalho em oração depois. Amém? Então, casamento é uma casa que sempre tem algo a fazer. Sempre tem algo a fazer. Você já viu uma casa sendo construída? Alguém já construiu uma casa? Ou está construindo algo? Você constrói, dá tanto trabalho, tem que ir lá. Aí o pedreiro assentou a pedra errada. Você reclama e refaz e faltou material. É trabalhoso, não é? Uma obra deixa a gente agitado. Mas quando está bonito que você vai olhar e dizer, rapaz, ficou top demais. Olha a casa como está linda. Mas daqui a pouco, está tudo pintado, tudo bonito, vem a chuva, o inverno. A distância chove muito. E aí as paredes estão tudo infiltradas, cheias de limo. Chega, vamos ter que pintar de novo. Daqui a pouco a casa está pequena. E você precisa ampliar a casa. Você precisa reformar a casa. Sempre tem algo para fazer. Casamento é assim, irmão. Sempre tem algo para fazer. A boa nova é que quando está feito, você olha e diz, rapaz, que coisa boa a gente viveu, né? Olha que casamento maravilhoso. E você celebra uma conquista e continua caminhando forte para vencer outros desafios. Amém? Mas sempre vai ter desafio. Sempre, irmão. Quando não é entre os dois,
É um filho, é uma intempérie financeira, é uma questão de sazonalidade hormonal que acontece no homem e na mulher e altera o humor. Sempre vai ter alguma coisa. Amém? Sempre vai ter alguma coisa para dar uma rebocada, para ajeitar, para ampliar. Sempre vai ter alguma coisa. Amém? O casal, ele precisa ser resiliente. E resiliência é a capacidade de se adaptar e se superar em tempos difíceis. Sem desistir. Amém? A verdade, irmãos, é que a gente está na era do descartável. A vida está focada no prazer, no bem-estar, no hedonismo. E ninguém quer sofrer o dano de insistir, de apostar. Não quero sofrer. Ontem a gente estava lá na conferência de homens e o pastor Raimundo estava falando. Na minha época eu metia o lado daquele que ardia. Hoje não, ninguém pode sofrer nada. Vamos partir para o parto cesárea porque não quer sentir cólica. Vamos ver um jeito de não fazer a criança sofrer. Mas vai descobrir logo, irmão, que a vida tem sofrimento. Não existe vida sem intempérie, não. A vida tem sofrimento. No mínimo, o adolescente que vai para a escola e o coleguinha vai lá, que cabelo feio seu, vai fazer um bullying. E aí se depara com uma criança frágil emocionalmente. Não quero ir para a escola mais não, porque falaram do meu cabelo. Essa é a geração que está sendo criada. Amém? Frágil demais. E esse é o resultado dentro do casamento. Por qualquer coisa, eu não quero sofrer isso. E quer sair fora. Entenda uma coisa. Um problema mal resolvido em um casamento, você separa, sem resolver isso. Porque se resolver não separa. Você vai para outro relacionamento. E vai levar o mesmo problema. Por isso que tem pessoas que casam 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Até que ela resolva o problema. Ela vai reproduzir o comportamento. Amém? Separar não vai mudar. A não ser que você mude. Amém? Irmãos, eu não estou me referindo a coisas extremas. Como violência. Mulheres que são agredidas pelo marido. Não, eu não estou falando sobre isso. Amém? Isso tem que ser denunciado. Você precisa procurar a polícia. Eu não estou falando sobre adultério, especialmente homens e mulheres que querem permanecer na constância do adultério. É descoberto, mas quer estar com outra mulher. É descoberto, mas quer estar com outro homem. Quer ter uma vida de solteiro, de molecagem. Não é sobre isso que eu estou falando. Amém? Pessoas que têm por hábito ter um terceiro no relacionamento em todo o tempo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando das questões corriqueiras dos casamentos. Amém? As pessoas hoje estão rompendo as alianças por supervalorizarem problemas que não são tão valorizados, não têm tanto valor. E elas supervalorizam. Elas rompem a aliança por causa da dureza do coração, por causa da soberba, do orgulho, da arrogância da vida. Elas não querem resolver, não querem ter a humildade de resolver, porque eu sou assim, quem fala assim sou eu, e não querem resolver a questão. Amém? Tem 2 poemas de Carlos Drummond de Andrade. Eu conversando com Tamima sobre esse tema, ela lembrou e me deu, passou para mim. Diz o seguinte: há vários motivos para não amar uma pessoa, e um só para amá-la. Este prevalece. Tem um outro poema dele, diz: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Se esquivar de sofrimento não vai te fazer feliz. Amém? Tem coisas que a gente tem que enfrentar. Ponto. Conversas difíceis temos que ter. Confrontos temos que ter. Amém? Agora, um outro ponto, irmãos, que tem destruído casamentos é a infantilidade masculina. Agora as mulheres vão dar muito glória a Deus.
1 Coríntios 13:11, não precisa ir lá, eu vou acelerar. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Há um pensamento popular, no geral, de que a mulher amadurece mais rápido do que o homem, não é assim? Mas essa impressão é cientificamente comprovada. Há uma pesquisa da Newcastle University, que eles descobriram lá, cientificamente, que o cérebro feminino, ele se transforma e amadurece antes das pessoas do sexo masculino. Amém? Então, biologicamente, estruturalmente, a gente percebe isso, que a mulher ela chega mais rápido, ela amadurece mais do que o homem. Tanto é que, em geral, não é uma regra, os homens são mais velhos do que as mulheres com que eles casam. Amém? E ainda assim elas conseguem muitas vezes ser mais maduras. Era para você rir, você não entendeu a piada, mas tudo bem. Mulher era para você vibrar também, viu? A questão, querida, é que um homem maduro, ele pede perdão. Um homem maduro, ele chora, não tem problema em chorar, em demonstrar vulnerabilidade quando é necessário. Ele não é aquele carrasco que vê a mulher lá sofrendo com alguma coisa que às vezes ele mesmo fez. Ele não tem a humildade de chegar, minha filha, me perdoe, e de chorar com ela. Mas olha, isso é assim mesmo, que é o machão, é o cabeção. Não. Homem cristão, um homem maduro, homem que não é infantil, ele não tem problema com chorar, ele não tem problema de pedir perdão. Amém? Homem maduro não mente, não é um mentiroso para sua mulher. Ele é um homem que é confiável, a ponto da mulher dizer, fulano, não, ele não me disse, o que meu marido me disse foi isso, e eu confio no que ele disse. Mas, irmão, essa confiança, ela é gerada por uma vida de falar a verdade. Porque no dia que ela pega um detalhezinho, ela vai, pode ser que ele tenha feito. Porque ele já está acostumado a contar pequenas mentiras. Ele não tem um caráter consistente. Amém? Homem maduro não sai comprando o que quer, endividando a família, sem considerar e sem consultar e conversar com sua esposa. Tendo uma vida financeira independente da sua esposa, escondido até da sua esposa. Não. Você casou, você precisa compartilhar. Não, mas o dinheiro é meu, não, é nosso. Você está casado. Senta com a sua esposa para ajeitar e planejar junto com ela. Amém. Um homem maduro, irmão, casado, não pode ter um estilo de vida de solteiro. Inclusive andando com solteiro. A amizade de homem casado é com homem casado. E homem casado direito, não é com homem casado errado, não. Amém? Eu não estou querendo fazer um apartheid, impedir que as pessoas tenham relações de amizade entre casados e solteiros. Tudo bem que tenha, mas aquela liga tenha com homem casado. Amizades com homens casados. Porque o solteiro vai estar querendo estar ali, ó, avistando, tentando iniciar um relacionamento, aí você está no meio. Aí vai que você se empolga também. Pelo amor de Deus, irmão. É a realidade da vida. É a vida como ela é. É a vida como ela é. O solteiro, ele não tem horário para chegar em casa. Ele não tem compromissos familiares com a sua esposa. Mas o casado tem. Aí o solteiro pode fazer um virote, jogando PlayStation. Mas o casado não. Às vezes pega um Vale Night, né? A mulher diz, vá, eu vou quebrar esse galho para você. Mas não é como solteiro. Amém? Tem muito menino, irmãos, amolecado, que está casado e precisa amadurecer e virar homem no relacionamento. Eles ainda acham, irmão, que está tudo bem, que eles são a última Coca-Cola do deserto. Se acha que estão abafando dentro de casa, que estão sendo um sucesso dentro de casa. Mas deixa eu te dar um conselho. Examine a si mesmo se a sua vida conjugal, se você na sua vida conjugal tem sido 100%. Tem sido de fato um homem
desse jeito, maduro e com todas as outras coisas que a gente falou. E depois que você se examinar a si mesmo e deixar que o Espírito de Deus ministre o seu coração e te convença do que está errado, experimenta pegar um feedback com a sua esposa. E esposa, seja sincera nesse momento. Amor, e aí, o que é que tá ruim no relacionamento? E sente e deixa eu ouvir. E deixa ela quebrar o pau. Ouve o que ela tem a dizer. E não se defenda. Escute e vá mudar. Amém? Agora, mulher, faça um favor para mim. Faça também. Amém? Dá uma ajudinha. Vai lá. Se examina. Vê o que está procedendo errado. Pede o feedback dele. Amor, isso aqui. Que não vire uma troca de farpas, mas que vire um crescimento. Amém? As mudanças mais radicais na vida de alguém, elas ocorrem quando a pessoa, ela reflete sobre os seus erros e ela mesmo se convence que está errada. A Bíblia fala sobre isso. Julga o homem a si mesmo, para que você não seja julgado. Amém? Último ponto, eu estou acabando. Obrigado. Mas, na verdade, eu errei, não é o último ponto ainda, tem mais dois. O cuidado, irmão, com a vida íntima do casal. A falta de cuidado com a vida íntima do casal tem causado muito problema. Eu sei que não tem nenhuma criança aqui. Eu também não vou tocar em assuntos de maneira tão aberta. Mas todo adolescente, ele sabe o que é sexo. Então, se você é adolescente e está aqui, você está aprendendo da maneira certa. Amém? No lugar certo. Essa é uma área muito importante na vida do casal. E tem que ser alimentada constantemente. Amém? Entendeu? É uma área importante no casal e tem que ser alimentada constantemente. Agora eu sei que algumas pessoas, por favor, se comportem. Algumas pessoas, elas estão com alguma dificuldade nesse sentido. Tem que ir no médico, vai no médico. Expõe a situação. Ele vai prescrever um medicamento. O tratamento hormonal necessário, vai olhar suas taxas, amém? Tanto o homem quanto a mulher. Por vezes a mulher está entrando na menopausa e a queda de libido, o homem está entrando na andropausa, está caindo libido. Hoje a queda de testosterona no homem é um problema por conta da vida moderna. Ninguém toma sol, ninguém faz isso, enfim, e tem essas questões. A mulher está passando por um ciclo hormonal diferente, tem que repor, e o libido está caindo. Precisa prestar atenção, procura um médico. Repõe as coisas que precisa estar em ordem. Abana lá o negócio para o fogo levantar de novo, irmão. Amém? Mas em relação ao homem, tem algo muito específico que tem diminuído a frequência sexual. E a gente tem vivido mais do que nunca a geração dos homens tadalafílicos. Irmão, a impotência sexual tem sido algo... Desculpe se eu mexi com a sua religiosidade. Os homens... A gente vive num tempo em que os homens, eles estão com dificuldade nessa área mais do que nunca. Eu fui pesquisar algo sobre pornografia. Não fui pesquisar pornografia, foi algo sobre uma matéria sobre pornografia. Mas a falta de interesse sexual, muitas vezes é porque a mente do homem está encharcada de pornografia. Tem um artigo científico, um trecho de um artigo científico da revista Bem-Estar. Eu quero ler para você esse texto. Diz assim: foi um artigo produzido pela Associação Europeia de Urologia. Diz assim: o nível da piora da função erétil, se ligou o que é, né? De um homem pode estar ligado à quantidade de conteúdo pornográfico consumido, mostra o estudo publicado pela Associação Europeia de Urologia. De acordo com o artigo, 23% dos homens entrevistados com menos de 35 anos, olha aí, novos, imagina os mais velhos, né?
tinham algum nível de disfunção erétil ao fazer sexo com outra pessoa. Para o professor responsável pela pesquisa, Günther de Wien, esse percentual é maior do que o esperado. Ele diz, abre aspas, descobrimos que há uma relação significativa entre o tempo de conteúdo pornográfico assistido e o aumento da disfunção erétil. Amém. Quanto mais pornografia, menos intimidade sexual no casamento. Aí você pode perguntar, mas pastor, casado com pornografia? Sim, casado acessando pornografia. Homens e mulheres. Então sai desse ciclo deletério, destruidor, que está roubando a sua intimidade, que está projetando uma relação sexual ideal que você nunca vai ter em casa. Não é porque em casa você não vai ter o que é bom, não. É porque lá é o que é ruim. Amém? Saia do virtual, venha para o real, ter prazer com a sua esposa. Com ela, com o cheiro dela, pegando nela. Amém? Sem mais detalhes. Para de ficar no telefone até tarde. A mulher vai deitar e você fica no telefone. Deus sabe o que vendo. Ele sabe. Se envolvendo com pornografia, criando uma ilusão. Deitar com sua fofinha. Dá um cheiro nela, mesmo que não tenha nada, você pelo menos deitou e dormiu. Amém. Sabe outra questão que impede, que interfere na intimidade sexual do casal? Raiva, mágoa, rancor, que tira a intimidade do casal. Pessoas, irmãos, que fazem resistência ao sexo no casamento, simplesmente porque estão com raiva. Eu não estou dizendo que... Eu sei que a mulher ela tem um processo, né? Um homem, ele pode estar com raiva, como for, ele vai lá e está tudo resolvido. A mulher tem um processo diferente. Eu estou falando da persistência disso. Pessoas que estão no casamento há meses sem ter um relacionamento sexual, porque está cheio de ódio, rancor e mágoa dentro do coração. Homem, pelo amor de Deus, resolva a parada. Chama que venha cá. Dê um cheiro e resolva aquele negócio ali, rapaz. Pelo amor de Deus. Está esperando o quê? Diga, é hoje. Misericórdia. As convicções foram um pouco rateadas, mas tudo bem. Eu estou falando para casado, viu, solteiro? Você espere no Senhor, vai chegar o tempo. A Bíblia não mudou em relação a sexo antes do casamento ser pecado, irmão. Ela continua falando sobre isso. Amém? Se perdeu o interesse por causa da rotina. Rotina às vezes perde o interesse, né? A rotina é algo que se repete igualmente, né? O mesmo jeito, a mesma posição, entendeu? A rotina. A rotina às vezes faz perder o interesse. Não vou entrar em maiores detalhes. Mas saia da rotina. Amém? Bota o perfume, fique cheiroso, escova os dentes. Amém? Para beijar na boca. Irmão, igreja é lugar de aprender isso. Se Jesus fosse aconselhar você no seu casamento, ele ia perguntar sobre isso. Amém? Escova os dentes, fica ajeitado, ajeitada. Se for necessário, escove 2 vezes, escova a língua. Toma um pouco d'água, mas se ajeita, irmão. Vá lá, fica, né? Bonito, cheiroso. Bonito nem tão, mas cheiroso. Veste a melhor roupa, entendeu? A melhor roupa que tem. Veste a melhor roupa. Se puder, compre uma nova. E vai lá. Ajeitar as coisas. Acenda umas velas, um negócio. Irmão, saia da rotina. Amém? Tudo, irmão, que não é afrontivo à dignidade do homem ou da mulher. Que não é doentio. Amém? Que não carrega sintomas de ninfomania. Tudo que não causa maltrato ao outro. E tiver em consenso, tá tudo certo, jogue duro. Amém.
Oh, glória. Dê asas à imaginação. Não precisa nem tomar Red Bull. Amém? A intimidade, irmão, ela só é intimidade porque os outros não estão vendo. A intimidade, ela só é intimidade porque os outros não estão vendo e não estão sabendo. Porque na medida em que outros sabem e veem, deixa de ser intimidade. Então a intimidade sua com o seu marido é sua e do seu marido. Amém? E Deus não dá as costas. Pige? Não. O sexo é santo, irmão. Sexo dentro do casamento é vontade de Deus para o casamento. É coisa de Deus para o casamento. Lembra. Tem muito tempo, eu sei, mas lembra. É coisa de Deus para o casamento. Amém? Filhos, irmãos. Muitas vezes a distância do sexo se dá por causa dos filhos. Os filhos, eles são bênção, eles são herança do Senhor, mas eles não podem substituir a intimidade sexual do casal. Então, agora deixa de ter intimidade sexual, porque a gente tem que cuidar dos filhos. E a mulher fica 100% ali focada no filho, o homem entra no modo 100% provedor, porque criança dá despesa, e aí os dois se esquecem que são um casal. Para completar, ainda bota o menino para dormir no quarto até 6 anos de idade. E aí fica difícil de rolar, irmão. Precisa preservar a intimidade. Eu sei que por um tempo, sem gracinha, viu? Por um tempo de puerpério, é difícil. Eu falei sem gracinha. Ela está assistindo, viu? Eu sei que por um tempo de puerpério, irmão, ela é difícil. É inevitável que aconteça um break, né, um negócio, né? Mas, irmão, quando tá tudo certo, as coisas têm que voltar para o lugar. Amém? Eu conheço, irmãos, muitas histórias de casais que o casamento começou a naufragar depois que o filho nasceu. E aquela distância da intimidade abriu uma porta satânica para o afastamento e nunca mais foi a mesma coisa. Mas isso não vai acontecer com a gente, que você está sendo vacinado. Amém? Aleluia. A criança, para ela crescer emocionalmente saudável, moralmente construída, ela precisa crescer em um ambiente familiar que o pai é apaixonado pela mãe e vice-versa. Que se fazem carinho, se abraçam. Amém? A criança precisa desse ambiente seguro. E a intimidade sexual favorece isso. Para quem é casado. Amém? Invista no seu casamento. Eu queria que o louvor já subisse. Invista no seu casamento. Se está com algum problema, não enfrenta sozinho. Eu tenho lidado com várias pessoas que têm dito, olha, se eu soubesse algumas verdades, no tempo do meu casamento eu não tinha me separado. Conversa, pede aconselhamento. Tanto eu quanto os outros pastores da igreja, eles estão disponíveis para isso. Você pode procurar. E a depender da situação, a gente pode aconselhar com as esposas também. Enfim. Agora esteja aberto com o seu coração para receber instrução. Amém? Porque o aconselhamento pastoral, irmão, não é uma descarga para você derramar os seus problemas. Mas é um compartilhamento para você ouvir conselho. Às vezes a pessoa só fica com a primeira parte. Vai lá e diz, porque está assim. E a gente vai instruir, olha, observa isso. Lê esse livro aqui, vai... E tenta fazer um exercício espiritual com a pessoa. Mas não, ela sai de lá e ela quer estar de novo no problema. Abre o coração para mudar. Amém? Investe em literatura. Seu casamento é importante para você? Misericórdia. Eu vou dar uma outra chance para você que é casado.
Seu casamento é importante para você? Amém. Investe, se ele é importante, investe. Investe em literatura, vai ler sobre casamento, sobre temperamento, sobre coisas. A gente tem lá uma livraria, tem a internet toda aí para você buscar coisas boas, literaturas boas, cristãs, que falam sobre casamento. Nós temos muitas ministrações no YouTube sobre casamento. Você bota lá no YouTube, Verbo da Vida, Família Cristã. E aí vai aparecer muita coisa, você vai garimpando e vai ouvindo. Tem muita coisa boa, irmão. Busca ensinamento sobre essa área. Invista em programações exclusivas para o casal. Se você não tiver dinheiro para ir num restaurante, vá na sorveteria. Ah, pastor, mas sorveteria, eu tomo uma bolinha só, é para passear. Amém. Curtir mozão, dar um beijo, sentar na praça. Pegar na mão dela, na mão dele, caminhar junto. Valorizar. Sentar com o telefone na mão. Amém. Pastor, eu não tenho dinheiro para ir na sorveteria. Vá caminhar na praça. Dá umas voltinhas na praça. Compra o morango do amor. Amém. Tá mais caro que o sorvete. Então, última forma, uma pipoquinha, irmão, uma pipoquinha. Assistir um filme no Netflix junto, irmão. Eu abro mão muito para assistir filme, porque eu gosto de assistir aventura, negócio mais assim, macho. Mas ela gosta de assistir filme de Natal. Ela adora assistir filme de Natal, irmão. Você olha assim, filho. Aí eu durmo. Mas tô ali, viu? Ela gosta de filme romântico e tal. Quando eu tô assistindo alguma coisa que tem muito tiro, muita coisa assim, muita morte e tal, ela diz, vige. Aí sai, não quero. Mas você paga o preço, vai assistir um filme. De repente você é um homem que gosta de filme romântico assim, não tem problema nenhum. Vai assistir um filme romântico com sua esposa, aí já abraça ali, já dá um cheiro, desfruta do momento. A vida é feita de momentos, irmãos. Não espera nada extraordinário para acontecer. A vida está acontecendo agora. Ei, a vida está acontecendo hoje, nesse exato momento. Amém? Sobretudo, invista em honra, invista em gentileza, invista em cuidado, em serviço, em atenção. Homem, seja um homem servidor. Mulher, seja uma mulher honrosa, servidora. Faça uma disputa de quem honra mais em casa. Amém? E homem, pelo amor de Deus, aprenda uma coisa. Todo investimento tem retorno. Amém? Todo investimento tem retorno, irmão. Capriche no investimento, que o retorno é garantido. Amém? Nós estamos construindo famílias fortes nesse lugar. Casamentos consolidados. Homens maduros, mulheres de Deus. Filhos forjados em lares bem estruturados. Nossos filhos serão homens e mulheres extraordinários. Amém? Isso não é um passe de mágica, isso é uma construção. Não haverá espaço para divórcio no nosso meio. Mas também não haverá espaço para adultério, para rancor e falta de perdão no nosso meio. Amém? Você foi abençoado com a palavra de hoje? Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente e recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.